dentro do clima. Para conversar com a gente, novamente, Ludmila Camparotto, bem-vinda de volta ao Hora H do Agro, fazendo a gente entender, ou pelo menos se preparar na medida do possível para os próximos dias, para início de safra. Na sua participação semana passada, a gente deu aí um bom panorama sobre o mês de setembro, a época de plantio. E agora eu queria entender sobre frente fria, queria entender contigo se ela deve vir. Estamos falando aí de chuvas, geadas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Queria começar trazendo essa perspectiva do sul do país. Ludmila, obrigada de novo pela participação aqui. Eu que agradeço, Mariana. Olá a todos. Nós teremos ainda ao longo desses próximos 10, 15 dias, o tempo bem mais úmido, principalmente sobre o sul do Brasil. E falando principalmente do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e extremo sul do estado do Paraná. Ao longo dessa próxima semana, nós teremos 2 sistemas avançando pela região e provocando chuvas. Mas acho que o grande destaque é o frio previsto para esse final de semana. Existe aí uma tendência, de temperaturas baixas em todo o Rio Grande do Sul, principalmente, com mínimas que poderão ficar em torno de 3 graus. Na região mais extremo sul do Rio Grande do Sul, a expectativa de mínimas variando em torno de 1 a 3 graus, ou seja, vai fazer bastante frio. Dificilmente não teremos nenhum registro ali de geadas, mas caso ocorram, serão muito pontuais, muito localizadas. Não há uma expectativa de geadas amplas, em áreas de lavouras, mas é claro, deixa o produtor ali em estado de atenção, principalmente pensando no trigo, E esse frio também que vai persistir ainda durante essa primeira quinzena do mês de setembro, faz com que os produtores fiquem atentos aos plantios da nova safra de verão, principalmente falando em Santa Catarina, áreas, claro, do Rio Grande do Sul e também algumas áreas do sul do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, até mesmo Paraguai, Todo mundo de olho ainda nesse frio, que ele ainda não foi embora de vez. A gente tem uma primeira quinzena ainda de setembro que pode ser marcada por essa queda de temperaturas. Como eu disse, nada extremo, as temperaturas mais baixas ficam realmente para o Rio Grande do Sul, mas é um ponto de atenção. E essas frentes frias que irão avançar ao longo dessa próxima semana, elas ficam mais restritas realmente ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, avançando em algum momento ali pela região mais central do Paraná. Essa frente fria dificilmente vai avançar pela região central do Brasil. Nós temos uma condição de Oceano Atlântico fria no momento. Isso impede essas frentes frias de avançarem com abrangência, com qualidade pela região central do Brasil. Então, ela realmente vai ficar um pouquinho mais para o sul do Brasil. Ela cria, sim, um corredor de umidade que vem lá da Amazônia. Então, nós já vimos ao longo dessa última semana chuvas em áreas de Rondônia, região oeste, noroeste do Mato Grosso, até um ponto de atenção para quem ainda está finalizando as colheitas do algodão. E a gente pode ter esse corredor de umidade se formando na faixa mais oeste do Brasil ainda ao longo dessa próxima semana com esse avanço das frentes frias ali pelo sul do Brasil. Então, cria-se esse corredor de umidade. Mas na região central do país, falando principalmente em áreas do sudeste, grande parte aí do centro-oeste, e norte, claro, a tendência ainda é de tempo mais firme e temperaturas elevadas. Apenas na região litorânea do nordeste que a gente vai aí observar uma condição de chuvas também. Além, claro, da região norte que continua chovendo, em áreas ali de Roraima. Mas chuvas mais frequentes e abrangentes na região central do país só deve chegar mesmo, falo ali no último decênio de setembro, essa última semana de setembro, para o início de outubro, é que a gente vai ver chuvas um pouco mais abrangentes, e molhando realmente grande parte aí das áreas produtoras. Perfeito. E aí a gente está falando muito dessa questão, como você trouxe aí, regiões centrais, prestando bastante atenção em como que vão ser aí os primeiros dias de plantio mesmo, Algumas regiões, inclusive, já estão fora do vazio sanitário. Mas como que fica para quem está colhendo algodão? Porque a gente está falando tanto de plantio e plantio de grãos. Eu queria entender um pouco se também essas chuvas que estão previstas, que você falou, esse tempo um pouco mais úmido, pode prejudicar quem está colhendo algodão agora? Não é tanto assim? Vai de região para região? Explica um pouquinho para a gente também, Lud, por favor.
nós tivemos aí o plantio, né, o desenvolvimento da safra um pouquinho mais prolongado, ele atrasou um pouquinho, então realmente nós temos algumas regiões ainda no oeste do Mato Grosso, região sul do Mato Grosso, com colheitas ainda em andamento. E se a gente tiver qualquer volume de chuvas, 10 milímetros que seja, claro, né, a gente tem uma perda de qualidade dessa pluma. E realmente existe esse risco a partir de agora. Né? Nós já tivemos algumas chuvas, essas chuvas da semana passada já pegou algumas áreas de algodão. Eu acho que esse é realmente um ponto de atenção. E mesmo milhos, né, expostos, muitas vezes a céu aberto, é um ponto de atenção, porque principalmente nessa região mais noroeste do Mato Grosso, a gente já pode começar a ter chuvas um pouquinho mais frequentes, porque essa umidade que vem da Amazônia começa a descer um pouco mais. Até mesmo para o final dessa próxima semana, eu não descarto algumas áreas do Tocantins, norte do Mato Grosso, receberem algumas chuvas, mesmo que de maneira localizada. Claro, não são aquelas chuvas abrangentes em bons volumes em todas as regiões. Mas se a gente tiver, né, em alguns pontos essas chuvas, ela pode sim atrapalhar essa colheita ou prejudicar, na verdade, a qualidade da pluma. Né? Mas pensando em plantio, é essa condição que a gente vê, assim, as chuvas ainda demoram um pouquinho mais para chegar a ponto de trazer uma boa umidade, né, para o solo.